Estamos refletindo com a palavra ministrada ali na Igreja Batista da Vila Brandão. E hoje você vai ouvir agora a segunda parte desta mensagem, aonde nós vamos estar falando um apelo à perseverança. Acompanhe com a gente. Nós temos que contar as bênçãos, nos animar, estar juntos, unidos, vivendo a palavra de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma nos desanimar, pelo contrário, animar uns aos outros. Viver o Evangelho, viver a palavra, estar animados em receber, não somente a palavra, mas em passar, animar os outros. Essa é a vida do cristão, porque Cristo rasgou o véu, não existe mais separação, não existe. O texto continua: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Se nós recebemos esse grande livramento, se nós recebemos essa tão grande salvação, animemos uns aos outros, porque se pecarmos e vivermos no pecado deliberadamente, existe condenação. Por isso que o autor nos chama à confiança, a não retroceder, ao apelo à perseverança. Permaneça firme. Tem muitas pessoas que às vezes, por exemplo, eu nasci praticamente no lar evangélico, tenho 33 anos, e aí eu poderia na minha cabeça, como alguns fazem, já tenho 33 anos, já fiz demais, agora deixa, quem quiser que faça, não vou mais, não participo mais, não ando mais, não oro mais, não leio mais, já li a Bíblia várias vezes, já li o Novo Testamento infinitas vezes, livro de Romanos então, nem se fala. Permaneça vivendo o Senhor, porque o véu foi rasgado, não existe mais esse negócio, mas eu já tenho, eu sou membro fundador da igreja, né? Eu estou aqui já tem 70 anos, eu não preciso fazer mais isso. Meu irmão, o nosso relacionamento é com Deus. Se eu viver somente uma placa, se eu viver somente algo religioso, eu não estou indo para lugar algum. Mas quando eu tenho entendimento que Cristo me salvou, eu saio desse modo de vida deliberada, pecaminosa, e começo a viver a vida cristã, a vida de verdade. E ele continua dizendo: mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele nos deu vida, Ele tirou toda a separação que existia entre nós e Ele. Ele habita dentro de nós. Para que eu quero viver dessa maneira? Para que eu quero viver em pecados? Para que eu quero fazer a minha vontade? Para que eu quero deixar o ego exaltar? Não, eu estou agora com livre acesso a Deus, a comunhão mais perfeita que existe no mundo e no universo, eu tenho agora pelo sangue de Cristo Jesus. Eu fui purificado, mente e coração, eu não preciso mais viver nesse tipo de coisa. O apóstolo Paulo em Coríntios vai ensinar aos irmãos que aqueles que vivem nessas práticas, nós não temos nem que sentar para almoçar com eles. Como que ele fala isso? Ele fala também em outro lugar que aquele que vivia em pecado tinha que ser entregue a Satanás. Por que ele fala isso? Por que ele traz essa palavra tão dura? Por que aqui, logo depois dessa visão maravilhosa de que Cristo fez na cruz, o autor do livro vem trazendo esse mas? Por que ele faz isso? Porque muitos deixam de congregar, não somente com os irmãos, mas de ter comunhão com a palavra, com o Senhor, com a verdade, com a justiça, e acabam cedendo às paixões desse mundo.
Tiago vai nos ensinar que nós pecamos porque nós desejamos. De onde vêm os pecados senão da nossa cobiça, da nossa própria vontade? Por isso nós temos que desapegar a essas coisas e nos apegar firmemente à fé que professamos, nos apegar firmemente a Cristo. Todo dia, falávamos ontem na reunião de casados, às vezes não dá, né? Às vezes acontecem algumas coisas que a gente fica irado, mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A única coisa que a gente não pode fazer é pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado justo e fiel que intercede por nós. Não podemos viver mais. Agora nós temos que receber desses benefícios que são infinitamente maiores. Não perdemos mais tempo. Não podemos perder mais tempo com coisinhas bobas. Não podemos mais perder tempo com coisas inúteis. E o texto prossegue, 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Ter viu coisa cair nas mãos do Deus vivo? Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Os irmãos estavam sendo perseguidos. O que eles tinham estavam sendo confiscados. Estava sendo tirado deles tudo o que eles tinham. Mas eles não desanimaram. Eles permaneceram firmes, alegres, cantando, glorificando a Deus. É nessa esperança que nós temos que viver. Mas eu lutei, eu suei para conquistar literalmente. Nada do que temos não foi dado exclusivamente por Deus. Somente Ele nos deu. Quer dizer, só Ele que nos deu. Tudo o que temos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu só tenho aquilo que eu preciso. Aquilo que eu não preciso, eu não tenho. Tudo que Ele me deu é dele. Inclusive eu, que saí do pó e voltarei para lá. Ele me soprou o fôlego de vida. Quem são aqueles que nos perseguem? Que tamanho eles têm? Nós estamos firmados em coisas superiores. Nós não somos aqueles que gostam de sofrer. Não. Nós temos promessas superiores. Ninguém vai nos tirar aquilo que Deus já nos deu. E finalizando o texto, 34. Vocês que se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco, dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são. Fique em pé no seu lugar, dê um glória a Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que ficam para trás. Nós somos daqueles que prosseguem para o alvo. Está aí a política, está aí esse mal, está aí toda a insegurança, não somente aqui como no mundo, mas nós estamos firmados em promessas superiores. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa e que você possa perseverar na fé em Jesus Cristo. Que
Que Deus te abençoe e não perca nosso próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão. O programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo para Baby e Kids. Plastibem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos.